Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Finança Familiar. Pode ir chegando, pode ir entrando. Boa tarde com um tema bem bacana que é 10 lições que vão te tirar das dívidas. Não, aqui eu não vou fazer nenhuma promessa esdrúxula que você vai sair das dívidas, não é nada mágico. Aqui hoje, nessa aula de hoje, não tem nada falando, são 10 lições práticas testadas, validadas pelas pessoas mais ricas do mundo, em que vai fazer você sair das dívidas. E justamente o que vocês sentem, né? Que é o trabalha e nunca sobra dinheiro no final do mês, ou no início do mês às vezes, né? Porque o dinheiro já entra comendo, ou muitas das vezes aquelas cobranças feitas durante o dia, aquilo ali, ligações, você fica o dia inteiro esperando, sejam bem-vindos, podem chegando aí, e aquelas ligações que as pessoas recebem o dia inteiro, aí você está no serviço, aí liga lá e você fica preocupado, você fica sem saber o que fazer. Então, hoje o que nós vamos falar são essas 10 lições para te tirar das dívidas. Para quem não me conhece aí, eu sou Evandro Conte do Finança Familiar, sou professor de finanças, contador, administrador, pai, empreendedor, empresário, ex-Banco Itaú e Safra. E a gente tira vocês, o nosso propósito é ajudar as famílias a saírem das dívidas. E entrando aí também, gente, aproveitando, nós estamos aí agora não é nem 10, nós estamos com 20 vagas do nosso curso, tá? Vagas gratuitas, gente, vagas gratuitas, não tem pegadinha, não tem nada. Quem quiser entrar, entra lá no link da bio, curso gratuito, entra no grupo do WhatsApp que a gente manda um formulário, você responde o formulário e através dessas respostas a gente está separando 20 vagas para o nosso curso gratuito. A gente está convidando aí 20 ouvintes nossos, seguidores nossos, para acompanhar e poder sair da dívida. O nosso curso chama Zerando as Dívidas. É justamente isso. São os primeiros passos para você sair das dívidas, negociar com o banco, blindar o seu salário para que não fica debitando os financiamentos, as parcelas dos financiamentos, para você construir um patrimônio, para você começar a reverter o quadro, o jogo, começar a sobrar dinheiro para pagar as dívidas, para juntar dinheiro e para você deixar um legado para sua família e para o seu filho. Então, quem tiver o interesse, clica no link da bio, entra no grupo aí do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é curso gratuito, Zerando as Dívidas, e você entrando lá, a gente envia o formulário para vocês preencherem. Então, vamos lá, gente, para quem aí está nessa peleja de sair das dívidas. Quem aí? Me fala aí. Você que trabalha e nunca sobra dinheiro. Você, quando entra num shopping, você não dá conta e quer comprar porque você tem compulsão por compras ou você tem compulsão por apostas online. Então, a gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe que é difícil sair disso, mas a gente vai falar aqui algumas lições justamente para vocês não fazerem e evitarem esse tipo de problema, para vocês não aumentarem as suas dívidas. E hoje é o que eu falei, nós não vamos falar nenhuma fórmula mágica. E o que é bacana nessas 10 lições, vocês vão entender que educação financeira é educação para a vida. É isso mesmo, gente. Educação financeira é uma educação de vida, para a vida e de vida. Então é um baita de um aprendizado. Então vem com a gente aí nessas 10 lições, tá? Que vai ter muito conteúdo interessante. A primeira lição que a gente vai falar é viva de forma mais simples possível. O que é isso, gente? É você viver com simplicidade, sem ter que demonstrar que você é rico, sendo que muitas das vezes você não é rico. Você pega empréstimo, pega financiamento para parecer que é rico. O que você acha melhor? É parecer que é rico ou você viver uma vida simples, mas uma boa vida e conseguir dormir tranquilamente, sem dívidas, sem cobrança, sabendo que você está deixando um legado de vida, legado financeiro, uma lição para a sua família toda de educação financeira que eles vão levar para o resto da vida. Então, isso é importante vocês entenderem sobre a simplicidade da vida. Isso é, igual eu falei, educação financeira é educação para a vida.
Então, quando a gente está vivendo de uma forma simples, gente, eu não estou falando para ser, como é que fala? Uma humildade franciscana. Não, gente. É justamente você evitar de comprar para aparecer, você trocar o celular todo ano por um modelo mais novo. Não precisa disso. É viver financiando sonhos que você não pode pagar. Não precisa disso. É viver querer aparecer que tem roupa de marca, que você está bem, sendo que você não está. Você está endividado, você está com dívidas atrasadas e não sabe nem por onde começar. Tá? Então é importante vocês entenderem que é viver da forma mais simples possível. Inclusive existe uma teoria que é interessante vocês entenderem sobre o minimalismo. O que é o minimalismo? Você viver com o mínimo possível. Não é viver faltando, passando necessidade, fome, não. É porque já foi identificado, gente, se vocês derem uma olhada na casa de vocês, praticamente 60% das coisas que estão na casa de vocês, vocês não usam. Vocês podem tirar, vender, fazer dinheiro com isso. Não usa. Gente, tem um monte de coisa que você olha, você fala assim, qual foi a última vez que usou aquilo? Vocês podem perceber. E o minimalismo, ele vai muito para essa ideologia de você viver bem, mas com o mínimo possível. Então, ele está muito casado aí com a questão da simplicidade. Porque você não precisa viver com um monte de aparelho, tecnologia. Para que duas telas de computador, 3 telas? Gente, estou falando se você está endividado e não precisa de comprar 2, 3 telas. Uma só resolve. Então, é a questão da simplicidade. Você prefere parecer rico ou ficar rico? Você ficar rico na sua conta bancária lá, guardado aquele dinheiro, e do que você parecer rico e todo endividado por trás. E aí, quando entra o salário na sua conta, as parcelas vão lá e enxugam todo o seu salário. Essa que é o que você tem que pensar sobre a sua vida. E a lição número 2 está muito ligada à lição número 1. Ostente menos do que você recebe. Ou seja, você tem o seu salário. Então não queira ostentar o valor que tem o seu salário. É justamente isso, é você não gastar o seu salário todo, ostentar menos do que você recebe. Porque se você ostenta menos do que você recebe, essa diferença aqui você consegue guardar, você consegue investir para você fazer as suas reservas de sonho, para você fazer as suas reservas de emergência. Então, ostente menos do que você recebe. Aí muita gente, né? Ou seja, é roupa de marca, é carro bonito, é celular novo, é relógio novo, é tênis novo. E o que acontece muito? E isso é psicologicamente comprovado. Se você recebe um aumento de salário, normalmente se você é aquela pessoa gastadora, se você recebe um aumento de salário, você aumenta os seus gastos também. Ou seja, você nunca vai conseguir sobrar dinheiro para você guardar, para você investir, para você fazer suas reservas, reserva de emergência ou reserva de sonho. Então, isso é importante você entender. Aí as pessoas me perguntam, Ivan, mas Neymar fica ostentando lá um monte de dinheiro. Gente, ostente menos do que recebe. Você pode ter certeza que o que ele está ostentando é muito menos do que ele recebe e muito menos do que ele tem guardado. Tá? É porque ele recebe e ele tem uma remuneração altíssima. Então o que ele ostenta é muito menos do que recebe. Né? Tirando aquelas pessoas nas redes sociais que gostam de ostentar, que gostam de aparecer e que no fundo não tem dinheiro, está todo endividado. Mas estamos pegando personalidades porque a gente sabe que as pessoas se miram nessas pessoas. Né? Então estou pegando o caso aí do Neymar, jogador de futebol. O que ele ostenta, gente, é muito menos do que ele recebe. Do que ele recebe mensal do trabalho dele, do jogo de futebol e de juros que rende para ele. Porque ele recebe muito. Então, coloca isso na cabeça. Não queira ser igual o Neymar. Você não vai conseguir. Tá? Não queira ser igual um jogador de futebol que tem um excelente salário e joga lá no exterior da seleção brasileira, né? Nós estamos aí na véspera da Copa do Mundo. Não queira ser igual um jogador de futebol, porque eles recebem muito e aí eles, além de receber, ainda têm os juros do investimento que eles recebem. E eles ostentam menos do que eles recebem, pode ter certeza.
Tá? Então, esse é um ponto principal para vocês entenderem. Lição número 3, autoconhecimento. O que é isso, gente? É o que a gente sempre traz aqui. Warren Buffett, um dos 5 homens mais ricos do mundo, né, tem 94 ou 95 anos, o que ele fala? Se você não controla suas emoções, você não controla o seu dinheiro. Por que ele está falando isso? É porque as suas atitudes e as suas decisões vêm de como que você reage às suas emoções, o que está na sua cabeça. É como você reage. Por exemplo, se você tem uma inveja do seu amigo, seu vizinho, que ele comprou um carro novo, e aí você tem maior inveja, o que muitas das pessoas fazem? Vai lá e financia um carro novo igual ou melhor do seu vizinho, sendo que essa pessoa não tem mais condições de financiar porque não está aguentando pagar os financiamentos que tem do celular, do relógio novo, da roupa nova. Então, eles começam a passar dificuldade. E de onde que vem essa decisão? Vem da cabeça, porque não consegue ver o amigo ou o vizinho com um carro melhor. Você está ansioso, você está estressado. O que muitas das pessoas fazem? Algumas pessoas fazem compra online para aliviar a tensão. E aí, naquele momento, alivia a tensão. E depois, logo depois, em seguida, vem um sentimento de culpa. Porque ela sabe que ela não tinha o dinheiro e se endividou, aumentou mais ainda o rotativo do cartão de crédito. Ou muitas das vezes as pessoas vão lá no shopping fazer compra para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade. E aí entra numa loja de roupa para querer fazer a compra para aliviar o estresse. Naquele momento que ela está dentro da loja, que ela faz a compra, ela alivia o estresse no momento, pega a sacola, sai feliz da vida. Daqui a um tempo vai vir a fatura do cartão de crédito e aquele sentimento de culpa vem avassalador. Ou, muitas das vezes, nós temos também aquelas pessoas que têm compulsão por compras, compulsão por apostas online, ou por jogos online, né, o tigrinho, que não conseguem e aí acham que vão ganhar. De onde que está vindo todas essas decisões? Emoção, autoconhecimento. É você ter inteligência emocional e você se conhecer, você se entender diante das emoções que você sente. Se você tem compulsão por compras, você tem que entender que você não deve ir no shopping, na loja do shopping, que você não deve fazer compras pelo online. Se você tem compulsão para fazer apostas, a mesma coisa. Por isso que a gente fala do autoconhecimento. É você ter inteligência emocional. Você se entender que quando você está ansioso, que você está estressado, você tem uma tendência a fazer compras. Então, comece a ir por um outro caminho, que seja, ao invés de fazer compras, fazer atividade física, ir na igreja, fazer orar, fazer meditação, sair com os amigos, né, jogar aquela peladinha com os amigos, ir para academia. Então, são formas que você se entende dentro do autoconhecimento para você evitar de fazer dívidas. Então, esse autoconhecimento é importantíssimo, porque o seu extrato bancário, o seu saldo bancário é reflexo das suas emoções, e das suas emoções você tira as suas atitudes e decisões. E a consequência está no extrato bancário. Então esse autoconhecimento é importantíssimo. Igual a gente, atrelado às duas outras anteriores lições que a gente falou, da simplicidade, viver da forma simples. E o que vem da questão da viver da forma simples? Atitude, decisão, é o emocional. É você ostentar menos do que recebe, que é a lição 2. De onde que vem? Você ostentar. Não precisa ostentar. Você tem uma autoconfiança que você não precisa ficar parecendo que é rico. Não, porque você é bem resolvido. Você não tem problema com você. Você está tranquilo porque você sabe que não precisa aparecer, porque você está tranquilo porque tem uma reserva de emergência, tem uma reserva de sonho que te ampara por trás, que te dá uma autoconfiança. Por isso que é importante vocês entenderem sobre o autoconhecimento, que é a lição número 3. Lição 4. Tenha metas claras. Isso é muito importante, gente. Vocês têm que entender que precisa ter metas claras, porque é a meta que vai fazer com que você não desvie da sua meta. Se você quer juntar
um determinado dinheiro num determinado período, ou se você quer fazer aquela viagem do sonho da família. Então, você tem que definir essas metas. E 5 dicas aqui para definir essas metas, né? São qualificações das metas. As metas têm que ser específicas. O que é específica? É clareza sobre o que você quer realmente alcançar. Elas têm que ser mensuráveis, ou seja, você tem que quantificar, tem que ter uma métrica, tem que ter um indicador para você acompanhar essas métricas. Ela tem que ser alcançável, né, ou atingível, tem que ser uma coisa real. Não adianta você fazer uma meta que é impossível de você conquistar, que você vai ficar desanimado de cara. Ela tem que ser relevante. O que é relevante? Você alcançar essa meta vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E por fim, ela tem que ter um tempo, tem que ter um prazo para você colocar, para você alcançar essa meta. Então, um exemplo aqui de metas, tá? Por exemplo, eu quero quitar todas as minhas dívidas até 31 de outubro de 2026. Então, você está quantificando, que é você quitar todas as suas dívidas, você está mensurando, que você, imagino que você tenha feito a lista da quantidade de dívidas que você tem, o credor, quantas parcelas que faltam, os juros que você tem, e aí você vai quitar essas parcelas até 31 de outubro. Ou você juntar 10 mil reais até 31 de janeiro de 2027. Ou você fazer aquela viagem com a família para Disney, com o pai, mãe e os filhos, em janeiro de 2027. Por quê que é importante você fazer essas dívidas? Viram que essas 5 qualidades que a gente falou, você utiliza nas metas? Por que é importante? Porque na hora que você vai guardando dinheiro, toda vez um pouquinho, você sabe que essa meta é um objetivo, aquilo te dá ânimo. E à medida que você vai chegando perto da meta, vai te dando mais ânimo ainda. E é bacana, o que é bacana? Você tem a meta, você cortar essa meta em pequenas partes. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser semanal, mensal, para você ir acompanhando o tanto que você já conseguiu alcançar da meta. Por quê? Senão você olha lá no final da meta, você já fica meio desanimado. Mas a partir do momento que você coloca dividindo essas metas em pequenas micrometas, que seja semanal, quinzenal ou mensal, aquilo ali te dá um gás, porque vai ver como é que você está cumprindo com as suas metas. Então, por exemplo, os 10 mil reais que você vai juntar até janeiro de 2027, divide essas metas por mês. Então, você vai ter que juntar aí aproximadamente R$ 1.500 por mês. Então, isso é uma meta muito interessante. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha foco, que você tenha disciplina para você cumprir e colocar esse dinheiro. E cada vez que você coloca esse dinheiro, aquilo ali vai te dando um gás, vai te motivando cada vez mais. Então, a meta é importante. Essa é a lição 4, tá? Para te tirar das dívidas. Então, se você quer quitar todas as dívidas, bota uma meta. Uma meta de quanto, por exemplo, igual eu falei, quero quitar todas as minhas dívidas até 31 de outubro de 2026. Então, se você tem 5 metas, 5 dívidas, coloca aí uma dívida, vai liquidar uma dívida a cada mês, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, e o que é interessante da meta, gente? Meta te dá um norte, te dá uma direção. É igual aquele gato lá do País das Maravilhas, né? Que a Alice está perdida lá, encontra com aquele gato lá e ela vira para ele assim, aonde essa estrada vai dar? Aí ele pergunta, para onde você quer ir? Ela falou, eu não sei. Aí ele vira e fala assim, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Então a meta é bacana porque te dá um norte, te dá uma direção, te dá um caminho para você seguir e para você não desviar desse caminho. E se você envolver a família toda nessa meta, é muito interessante porque todos envolvem no objetivo, seja de economizar para sobrar dinheiro, para poder pagar as dívidas. Olha aí, que bacana. Isso aí envolve a família como um todo, tá? Lição número 5. E vai estar atrelado às outras metas, às outras lições, tá, gente?
Só se gerencia aquilo que se mede, aquilo que se controla. O que é isso? Gente, se você quer ter o controle das suas finanças, você vai ter que gerenciar, você vai ter que controlar as suas finanças. Aí é a famosa planilha financeira que a gente fala. Então faça a sua planilha financeira. Evandro, eu não sei fazer planilha financeira. Gente, está lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo da aula gratuita sobre planilha financeira. Pego na mão de vocês, mostro como fazer uma planilha financeira, desde entrando no Google, entrando na planilha do Google, iniciando do zero, até você criar sua planilha financeira. Então, através da planilha financeira que você vai controlar as suas finanças, para você tomar as decisões, para você fazer o gerenciamento das suas finanças. Que seja, aí você vai ter que adequar os seus gastos frente às suas receitas. Aí você vai observar se os seus gastos estão maior do que as suas receitas, aí vai dar prejuízo, e aí é por isso que você está pegando empréstimo. Você vai ter que reverter esse quadro, as suas receitas vai ter que ser maior do que o seu gasto, para começar a sobrar e você pagar as suas dívidas, iniciar pagando as suas dívidas. Então na planilha, você começa a observar todo esse controle, todo esse acompanhamento. Você vai colocar na planilha todas as dívidas que você tem por credor, o valor que você pegou de emprestado, a data que você pegou, quantas parcelas foram, o valor da parcela, quantas parcelas você já pagou, qual é o saldo devedor, qual é a taxa de juros, até para você saber quanto que você deve, quais são as primeiras dívidas que você vai pagar, porque você vai olhar ali aquela que tem um valor que é factível para você pagar, junto com a taxa de juros. Para a taxa de juros que for maior, é o ideal você liquidar, mas você tem que olhar o que é compatível diante do seu orçamento. Então é interessante você fazer a planilha. Não tem jeito, né? Você tem que fazer a planilha, porque só se gerencia aquilo que se mede. E aí depois a gente vai fazer um orçamento. Um orçamento que é uma projeção para o que você quer para frente. Como é que você vai quitar as dívidas? Como é que você vai analisar como fazer para aumentar a sua renda, a sua receita? Aí aqui também, no nosso canal, tem aí a nossa live, que são 25 dicas de como fazer renda extra. Tá? E como é que você vai fazer para reduzir os seus gastos? Também tem uma live nossa aí, como você reduzir os seus gastos, 17 dicas para reduzir os gastos. Mas através dessa planilha que vocês vão entender que vai ser bacana para vocês analisarem o que vocês conseguem aumentar de receita e o que vocês conseguem cortar de custos, de gastos, para você colocar no seu orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma projeção para frente do que você vai fazer, que está ligado com a nossa sexta lição, que é definir o plano de ação, ou seja, o que você vai fazer para alcançar aqueles números que você colocou no seu orçamento. O que você vai fazer para aumentar a sua renda? Quais são as rendas extras que eu posso fazer? Eu posso fazer um Uber à noite ou final de semana. A minha esposa ela pode fazer brigadeiro e a gente vender esse brigadeiro. A gente tem um monte de coisa que a gente não usa dentro de casa. Lembra que eu falei da lição 1, lição 2? Que é sobre viver de uma forma simples e olhar a questão do minimalismo. Tem um monte de coisa que a gente não usa dentro de casa e que a gente pode fazer dinheiro com ele. Então são formas de pensar para aumentar a receita. O que a gente pode fazer para reduzir? Olha só, aí eu estou fazendo já o plano de ação. Fazer um Uber, fazer brigadeiro para vender, para ganhar, vender coisas da casa. O que a gente pode fazer para reduzir de custo dentro da casa? A gente pode evitar de comprar parcelado. A gente pode evitar, isso aí é tudo dentro do plano de ação, que é onde vocês vão escrever esse plano de ação. O próprio nome fala, plano de ação, para agir, para você chegar nos resultados, na meta que você traçou lá na lição anterior. Então esse plano de ação é justamente isso. Vamos cortar aqui, a gente tem Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, a gente pode ficar só com um, então vamos cancelar 2 aqui. Vamos reduzir o número das pizzas que a gente pede no iFood,
porque a gente está pedindo muita comida no iFood, vamos começar a fazer comida dentro de casa. Esse é o plano de ação. E aí, constantemente, você vai vai checar esse plano de ação se vocês estão fazendo para alcançar as suas metas. Lembra que eu falei que você pega a meta no total, depois você divide essa meta, por exemplo, pode ser semanal, pode ser quinzenal ou mensal. E aí essas ações que você vai fazendo vão gerar resultados no seu extrato bancário, no seu saldo bancário. Tá batendo? Tá batendo com a meta que você colocou lá nas micrometas? Está acompanhando? Se não, vocês vão ter que fazer novo plano e ver o que é que vocês estão fazendo de errado ou não estão fazendo, que foi proposto no plano. Então é interessante vocês entenderem que vocês têm que chegar a esse plano de ação para saber se está sendo feito para bater a meta, para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu sonho. Então isso é importante e você ver se você está acompanhando e fazer os ajustes necessários. Não é só o Uber, no final de semana não está dando. Acho que eu vou aumentar o Uber durante a noite. Só brigadeiro não vai dar. Vamos fazer brigadeiro e salgadinho para a gente vender? E aí vocês fazem as ações para bater a meta. A meta tem que ser o objetivo. A meta tem que ser cumprida. Né? E vocês têm que pensar bastante sobre o que fazer. Por isso que é interessante vocês envolverem esposa, marido, a família como um todo, para todos unirem para fazer a mudança na vida financeira de vocês, para saírem disso. E, gente, isso é uma transformação na vida de vocês. Isso é importante vocês entenderem. Lição 7. Reserva de emergência em primeiro lugar. O que é isso, gente? Antes, você está revertendo o quadro, está sobrando dinheiro, você está conseguindo pagar as dívidas. Vocês têm que entender que emergência acontece a qualquer hora. E se você não tiver reserva de emergência, o que você vai fazer? Você vai gastar no cheque especial, você vai usar o rotativo do cartão de crédito, você vai pegar um empréstimo, ou seja, vai pegar mais dívidas. Por isso que nós estamos falando que a reserva de emergência é importante você ter, é importante você formar. É importante você preparar a reserva de emergência, porque sem a reserva de emergência, você vai acabar se endividando novamente, ou fazendo mais dívidas, ou usando a dívida da maneira incorreta. De novo, gente, é o que a gente fala aqui, está sempre falando. Cheque especial e rotativo do cartão de crédito é uma dívida para você usar no curto espaço de tempo. Ou seja, usou hoje, no máximo daqui a 10 dias está pagando. Não é para virar uma bola de neve e usar durante um mês, 2 meses, 3 meses. Porque ele é um crédito rotativo. Tanto isso, o rotativo do cartão de crédito, quanto do cheque especial. É por curto espaço de tempo. E aí os juros é altíssimo. Então vocês têm que entender a importância de que, se você está percebendo que você não tem o dinheiro e você vai pegar esse dinheiro e vai ficar por um bom tempo, a melhor forma é você pegar um crediário, é você pegar um empréstimo e não usar o rotativo do cartão de crédito, nem o cheque especial, porque a taxa de juros é no mínimo 15% ao mês. E o que é esse 15% ao mês? Muita gente não entende. A cada R$100 que você deve no cartão de crédito e usou durante um mês, R$15 você vai jogar fora. Você vai entregar para o banco, para a administradora do cartão de crédito. Vai entregar, vai jogar fora, gente. Tá? Juros que você paga, você está jogando fora. Tá? Então, essa reserva de emergência é interessante porque vão acontecer emergências na sua vida. E se você perder o emprego? Como é que você vai viver? Pensa. Né? Como é que você vai sustentar sua família, seus filhos, sua esposa, se você perder o emprego? Pode acontecer, gente. São emergências. Então, pensa bem sobre a questão, né, da lição 7 aí, sobre constituir a reserva de emergência. Se você quer mudar de vida, quer sair das dívidas, a reserva de emergência é uma delas. Tá? Lição 8. Investir em você é o melhor investimento.
que é esse investir em você, gente? Em você em todos os sentidos. Se você investir em cursos e treinamentos, que seja um curso e treinamento que vai te agregar conhecimento para o seu trabalho onde você trabalha e você vai gerar mais resultado. O que vai acontecer? Você vai receber promoção ou vai receber um aumento, aumentando a receita. Se você está em dificuldade financeira, se você investir em você para fazer um curso de educação financeira, o que vai acontecer com você? Você vai deixar de fazer novas dívidas, você vai sair dessas dívidas e você vai parar de pagar juros de empréstimos e financiamentos. Você vai estar economizando esses juros, empréstimos e financiamentos que você pagava. Ou seja, você vai estar investindo em você e ganhando conhecimento. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: se você está aqui, você quer chegar aqui, essa diferença é conhecimento, tá? Porque se você tivesse esse conhecimento, você já estava aqui. Então, entenda isso. Se você quer aumentar a sua renda, se você quer ganhar uma promoção, é conhecimento. É você ter algum conhecimento específico na sua área para você ganhar um aumento, ganhar uma promoção, ou nem que você mude de emprego, de uma empresa para outra, ganhando mais. Porque se você está entregando um resultado, a outra empresa, o concorrente, vai ficar de olho em você, tá? Dentro do investimento em você, se você investir em saúde para você, academia, eu vou fazer academia, vou ter uma alimentação saudável, é um investimento que você faz em você. Você vai estar muito melhor, bem disposto, vai estar com uma saúde melhor, você vai usar menos remédios, você vai ir menos ao médico e, consequentemente, vai estar economizando. E você vai estar pensando no futuro automaticamente, porque a qualidade de vida hoje é o que você recebe lá no futuro da qualidade de vida. Então, todo investimento que você fizer em você, lógico, gente, investimento de qualidade, né? Não estou falando investimento, eu vou fazer uma aposta online, estou investindo em mim. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. É investimento em conhecimento, conhecimento que vai te gerar um retorno, investimento em treinamento, é um investimento em saúde mental, em saúde espiritual, né? Muitas pessoas pagam o dízimo, né, para a igreja e se sentem bem. Então, se cabe dentro do seu orçamento, você preparou para isso, gente, isso é uma questão individual. Ela se sente bem, ela se sente motivada para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar os desafios financeiros que ela tem que fazer. Lembra que a gente falou no início da live que educação financeira é educação para a vida? Olha só que interessante o que a gente está falando aqui, né, sobre investimento em você, investimento em saúde, investimento em saúde mental, porque isso tudo retorna positivamente para você. Então, esse é o melhor investimento que você faz. A nona lição, lei da semeadura. O que é a lei da semeadura, gente? A lei da semeadura é você, fazendo uma analogia, vai plantar, você vai escolher as melhores sementes, você vai preparar a terra, vai adubar, vai arar a terra, depois você vai colocar minuciosamente a semente, depois você vai regar, você vai tirar o mato, vai tirar as pragas, constantemente, todo dia vai estar acompanhando para ver se o crescimento está indo bem ou não, até lá na frente, com o tempo, você colher o resultado. Com as finanças, com a sua vida, é a mesma coisa. Você não vai resolver as suas dívidas de uma hora para outra. Não é através das apostas online, das bets, que você vai resolver essa dívida de uma hora para outra. Você tem que fazer uma transformação em você, conhecimento. É o que a gente está fazendo, a gente está no intuito de ajudar vocês, a gente está entregando toda semana 2 aulas gratuitas com conteúdo, né? E essas aulas estão ficando gravadas aqui no Instagram, no YouTube. A gente está entregando, de novo, estamos aí com 20 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas. Só entrar lá no link da bio, entra lá no grupo do curso gratuito, que a gente manda um formulário, você preenche o formulário e não tem pegadinha, não tem nada, gente. É uma forma da gente ajudar as pessoas, vocês, tá? A saírem das dívidas. E não vou te cobrar, em momento nenhum eu vou te cobrar nada.
não tem pagamento de nada, tá? E essa lei da semeadura é justamente, gente, porque demanda tempo, não é através de apostas que você vai resolver seu problema, não é contraindo dívidas sem pensar, sem planejar que vai resolver seu problema, é com tempo para você fazer essa mudança na sua vida, inclusive a live de amanhã, a gente está fazendo excepcionalmente a live da quarta-feira, porque quinta-feira é feriado. Então a live de amanhã é justamente falando sobre a transformação de fazer na sua vida para você sair das dívidas. Então, esse que é você entender a lei da semeadura. E com dinheiro é a mesma coisa, tá? Para você sair das dívidas, você vai ter um processo de mudança, fazendo a planilha, olhando o que você consegue aumentar de receita, o que você consegue cortar de gastos, tendo lucro para você investir ou vai investir pagando as dívidas, na hora que pagar todas as dívidas, vai investir para fazer sua reserva de emergência, onde que você vai investir, tudo lá desenhado, planejado no seu orçamento. Igual a lei da semeadura. Não vem dinheiro de uma hora para outra, não vem mudança na sua cabeça, na sua mentalidade de uma hora para outra. É aos poucos. Por isso que é importante vocês entenderem que o dinheiro vem da lei da semeadura também, é um paralelo da lei da semeadura. É no longo prazo, tem que ter paciência, tem que trabalhar, tem que adquirir educação, conhecimento. É a mesma coisa que você faz com as sementes, preparando a semente para colher o resultado lá na frente. Não tem resultado rápido, não tem resultado instantâneo. E a vida é assim também. Lembra que eu falei educação financeira é educação para a vida? É o que a gente está mostrando aqui para vocês. E a última lição, a 10ª lição, que é um olho no hoje, um outro olho no amanhã. O que é isso, gente? A gente vê muitos comentários, as pessoas falam que não tem que ficar guardando dinheiro, a gente tem que viver o hoje, o agora, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Ao mesmo tempo, tem pessoas que só pensam em viver o dia de amanhã, ou seja, economiza, guarda, deixa de viver o hoje, o presente, para guardar pensando no futuro. Gente, não adianta, tem que ser um equilíbrio. Por isso que a gente fala, um olho hoje, um olho amanhã. O que você faz hoje, você vai colher no resultado amanhã. Se você contrair uma dívida hoje, você vai ter que pagar lá no futuro. Se você está cheio de dívida, contraiu mais uma dívida hoje, você vai ter problema no futuro. Se você começar a investir hoje, você vai ter um bom resultado no futuro. Se você investir todo mês um pouquinho, gradativamente, todo mês um pouquinho, você vai ter um resultado melhor no futuro. Lembra que a gente falou lá de uma das lições que é o autoconhecimento? E aí falando da inteligência emocional, a educação financeira, ela te pede muita disciplina, ela te pede muita paciência, ela te pede muito foco, ela te pede muita constância. O que é disciplina? Você estabeleceu sua meta, que a gente falou aqui nessa live. Você estabeleceu o plano de ação, que é o seu orçamento, e o que você vai fazer para bater o seu orçamento e sua meta. Então você tem que ter disciplina. Disciplina para fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai ter que dizer um monte de não para um monte de coisa para você conseguir chegar no resultado que você quer. Nossa, que vontade de comprar aquilo ali. Você está dentro do seu orçamento? Não. Disciplina, sai fora. Tá? É simples assim, gente. E foco, que a gente falou. O que é o foco? Foco na meta. Está dentro do seu orçamento? Eu estou focado naquela meta lá? Estou. Eu não vou comprar esse produto. Constância. O que é constância? Você fazendo a mesma coisa com frequência. Então, eu sei que eu não posso comprar mais nada de bem material porque eu já estou endividado e eu quero sair da dívida. Então, eu vou ter disciplina, vou ter foco e constância em não fazer compras. Na hora que eu reverter o quadro, eu vou ter constância em investir. Investir todo mês, tá? De novo, trazendo aqui o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo. E por que ele ficou rico? Porque ele tinha uma constância desde cedo, desde pequenininho, de reinvestir e investir todo mês. Gente, a história dele começou com 7 anos. Era uma criança pobre, tá? Começou a trabalhar.
e desde pequeno começou a investir e nunca parou, todo mês, é constância. Estão percebendo que a educação financeira é educação para a vida? Então é muito importante vocês entenderem isso aí. E o que a gente falou aqui? Falando das 10 lições, por isso que a gente falou, um olho hoje e um olho amanhã. Não é nem viver só o hoje e esquecer o amanhã, né? Porque amanhã, como é que você vai pagar a conta? Daqui a 15 dias, como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai pagar os empréstimos? Então tem que ser um olho hoje e um olho amanhã. Por que o olho amanhã? Porque você não pode deixar de viver o hoje, o agora, guardando dinheiro, sovina, economizando, ficando em casa sem viver a vida, né? Porque está pensando sempre no futuro. Então é um olho hoje, um olho amanhã. Estão percebendo o tanto que educação financeira é educação para a vida? Tá, gente? Então, o que a gente viu nessa live aqui? Viver de uma forma simples, ostentar menos do que recebe, você investir um pouco do seu dinheiro, você fazer um planejamento, você só se gerencia aquilo que se controla. Que mais? A gente viu aqui orçamento, planilha financeira para fazer o controle, metas. Então, o que a meta tem que ser? Ela tem que ser específica, ela tem que ter forma de você mensurar a meta, você tem que ter um tempo para você alcançar a meta, ela tem que ser factível, você conseguir, porque não pode ser uma meta impossível, porque senão você desiste. Então, vocês pensar, né, no hoje, mas no amanhã também. Você lembrar que o dinheiro ele não é instantâneo, não é de uma hora para outra, ele é conquistado. Por isso que lá nos Estados Unidos eles não falam a frase ganhar dinheiro. Eles falam a palavra make money, é fazer dinheiro. Porque ganhar dá uma impressão de que você não fez nada e ganhou dinheiro. Lá é fazer o dinheiro, é porque dá trabalho. Dá trabalho você fazer dinheiro. O próprio nome fala, trabalho, é o seu suor, né? E aí o que a gente falou, de criar uma reserva de emergência, né? Pensar em formas de aumentar a sua renda, reduzir os seus gastos, né? E, gente, quem tiver dúvida pode mandar aí, tá? Qualquer pergunta aí, qualquer dúvida. Então, a gente fazendo aí um resumo das 10 lições, que são lições para a vida. A educação financeira é a educação para a vida. Lembram que a gente falou do autoconhecimento, para você entender as suas emoções, porque através das suas emoções é que você vai gastar, vai comprar por impulso, você vai comprar por compulsividade, vai fazer apostas online porque está viciado. De onde que vem? Vem da mente, vem da cabeça, vem das suas emoções, como você lida com as suas emoções e como que você toma as suas decisões, as suas atitudes diante das suas emoções. Perceberam essas 10 lições que vão fazer a diferença na sua vida? Tá? E fica aqui de para casa para vocês. Qual dessas 10 lições você está precisando fazer na sua vida? Comenta aqui para a gente qual dessas 10 lições a sua vida está precisando para fazer a transformação na sua vida. Aquilo que você menos faz e que de primeiro você tem que fazer isso. Tá? De novo, reforçando aí, gente, acabando aí com a nossa aula de hoje, nós estamos aí com 20 vagas gratuitas para o nosso curso Zerando as Dívidas. Ele vai começar na semana que vem. Ainda dá tempo, clica no link da bio, tá? Ele é gratuito, gente, gratuito. Clica no link da bio, se inscreva no grupo de WhatsApp, entra no grupo de WhatsApp, e a gente vai mandar um formulário para vocês responderem e através dessa resposta a gente está selecionando as pessoas. É para as pessoas se prepararem justamente para entrar na negociação com o banco, parar de fazer a blindagem salarial para que os bancos parem de debitar as parcelas das dívidas para sobrar para você e você ter cabeça e condições de poder negociar com o banco a melhor forma e educação financeira para vocês não cometerem mais esses erros e começarem a formar patrimônio para vocês e para a família de vocês. Espero vocês na próxima live, vai ser amanhã, tá? A gente está falando justamente na live de amanhã transformação. Essa live vai ficar gravada, quem quiser pode compartilhar depois,
tá? E quem quiser, entra aí no grupo de WhatsApp para o curso gratuito. Não tem pegadinha, não tem venda, não tem nada, gente. De novo, tá? A gente está aqui no intuito de ajudar para as pessoas aproveitarem o novo desenrola do governo. Tá joia? Um abraço para vocês, obrigado por quem acompanhou a gente aí. Nos vemos na próxima live. Obrigado e fiquem com Deus.